Turma, de fato, a Coca-Cola realmente ela mudou minha vida. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Então, a verdade é o seguinte, por que eu estou trazendo essa história hoje, compartilhando com você essa história? Que, na verdade, pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Tem gente da minha família, para ter uma noção, que não conhece essa história, entre eu e a Coca-Cola. Então, é algo que eu acho que seria bacana eu compartilhar com vocês, até porque quando eu conto essa história para alguns amigos, até alguém da minha família que descobre essa história, eu percebo em tempos que essas pessoas trazem essa história de novo à tona, e aí a gente consegue entender que é uma história que serve como exemplo, que serve como inspiração. Então nada mais natural do que eu trazer para minha audiência essa história, que que era bem particular e que agora eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que ela sirva de inspiração. E no final do vídeo eu queria que você compartilhasse quais as lições que você tirou dessa história. Que eu acho que você vai tirar algumas, tá bom? Então vamos lá. Tudo aconteceu um tempinho atrás, quando eu era criança, tá? Ali entrando na adolescência. Pouquinha coisa atrás, tá? Então o que aconteceu nessa época? Eu tinha alguns amigos, que é a família católica e tal, que gostavam de fazer o caminho de Goiânia a Trindade na festa do Divino Pai Eterno, que é a Romaria, né, pro Divino Pai Eterno. Quem não conhece, Trindade é uma cidade muito próxima, colada em Goiânia, e é a capital da fé aqui no estado de Goiás. Então tem a Romaria lá pro Divino Pai Eterno, e aí todo ano, mês de junho para julho, se não salvo engano, tem a época certa da festa. Então milhões de pessoas, milhares de pessoas frequentam lá a cidade santa nossa aqui, e vão lá, né, em sinal de sua fé, etc e tal. Mas vamos para a questão que eu quero trazer mais à tona aqui com vocês. Quando eu comecei a frequentar essa romaria, na metade do caminho daqui de Goiânia para Trindade, tem a fábrica da Coca-Cola, né, que é o refresco Os Bandeirantes. E desde a primeira vez que eu fui nessa romaria, que eu vi a fábrica da Coca, né, aquele encanto, aquela coisa, aquela magia que a Coca traz para nós, eu tinha na minha cabeça de que eu iria trabalhar na Coca. Coloquei isso como meta de vida, não, vou trabalhar na Coca-Cola. E poxa, eu era criança ainda, isso entrou ali a priori no consciente, depois já foi pro subconsciente, aquilo ficou na minha cabeça, tá? E eu enfim, segui a vida, né? Terminei de me formar como adolescente, jovem e tal. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não tinha no início aquela ambição de novo, eu vou trabalhar na Coca-Cola. Mas isso de alguma forma foi resgatado depois que eu comecei a trabalhar como vendedor. Então quando eu comecei a trabalhar nas primeiras empresas na área comercial, eu me lembrei da Coca-Cola, né? Olha só como é que é o subconsciente, ele me trouxe ali, né? Não, olha, você lembra da Coca? Então, e o teu propósito e a tua vontade de trabalhar lá já acabou? Então isso foi resgatado e me veio um desejo muito forte de entrar na Coca-Cola, de trabalhar lá, enfim. E ali eu enxergava que agora, assim, com a profissão de vendedor, eu tinha uma grande oportunidade, uma grande possibilidade de realizar esse sonho de criança, tal, de trabalhar na Coca. E olha o que aconteceu. Na época em que eu procurei a Coca-Cola para tentar, né, participar de um processo seletivo, pleiteando ali uma vaga de vendedor, na época eu trabalhava em distribuidora aqui em Goiânia, que na época tinha o produto Del Valle, o suco Del Valle, antes da Coca comprar o suco Del Valle, em 2007, tá? Ela tinha ali o suco Del Valle, alguns outros promentos, vários produtos, mas o cargo-chefe da empresa em faturamento era o suco Del Valle. E a Coca tinha comprado o suco Del Valle justamente na época que eu estava lá. Eu comecei a pensar, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Porque o que eu mais vendo aqui na empresa é o suco Del Valle, agora a Coca comprou o Del Valle. Parece que foi mais um estágio para mim, opa, deixa eu ir atrás da Coca, né? Parece que foi o grande sinal aí que faltava aí, né? Para procurar a Coca-Cola e tentar pleitear uma vaga lá. O que eu fiz? Eu comecei a levar um currículo meu, atualizei meu currículo, e aí, gente, assim, ó, de forma assim, religiosa, toda segunda-feira, tá? Eu ia na Coca-Cola antes de eu ir fazer minha rota. Então eu continuei trabalhando nessa empresa onde eu estava, e aí toda segunda-feira, antes de eu ir fazer rota, acordava bem mais cedo, ia para Trindade, deixava meu currículo na portaria, e depois pegava a moto, voltava e ia fazer rota aqui em Goiânia. E aí assim, eu comecei a ficar até conhecido lá pelos seguranças, porque eu ia toda semana, toda segunda-feira. Quando deu uns 2 meses que eu estava indo
na porta da Coca deixar meu currículo, finalmente eu fui chamado para um processo seletivo. Gente, imagina. Aquilo para mim era, meu Deus, nossa, o coração queria sair pela boca, fiquei emocionado demais, aquela coisa de, nossa, então agora eu vou ter uma possibilidade de realizar um sonho, né? E aí me falaram que eram 4 vagas, eu fui todo entusiasmado pro processo. Só que eles me falaram o seguinte: Ricardo, o processo é uma semana, é todos os dias das 7 às 9 da manhã. Você pode participar? Pô, é claro que eu posso participar, né? A outra empresa eu já sabia que o Del Valle já ia pra Coca, eu não ia mais ter esse produto para vender. Eu já tava, era louco para entrar na Coca, eu pedia conta dessa aqui, já ia para lá fácil, né? Então não tava preocupado. Não, posso sim, tô tranquilo, vou participar. E aí eu fui pro processo, gente, eu tava empolgado, 4 vagas. Quando eu chego para participar do processo, né? Na semana subsequente aí do convite, caraca, a hora que eu chego, gente, tinha entre 30 e 40 pessoas lá. Muita gente, muita gente. E assim, a gente no mundo comercial, quem é muito experiente com vendas e tal, a gente sempre chama de águia, tubarão, tal, etc. É uma forma carinhosa que a gente trata aí os grandes profissionais, né? E, gente, vocês não têm noção, tinha tubarão demais lá nessa época. Porque, olha, era ex-vendedor da Skin Cariol, né? Era ex-vendedor do suco Tampico, do refresco, enfim, várias empresas. Tinha ex-vendedor da Souza Cruz, também eu lembro no processo. Enfim, só tubarão, gente. E aí o que aconteceu? Eu já dei uma freada no meu entusiasmo. Falei, opa, peraí que tem tubarão pra caramba aqui. O buraco é mais embaixo, Ricardão. Você calma aí o teu ânimo pra você também não se frustrar e sair daqui machucado, né? Vai com cautela, vai com cuidado aí. Mas enfim, eu fui pro processo. E, gente, olha como é que era o processo, o danado processo. Você começava várias provas, tá? Você fazia várias provas durante o processo. E aí, todos os dias, na época quem estava conduzindo lá o processo era uma psicóloga chamada doutora Daniela. E todos os dias, como é que era o combinado dela? Olha, pessoal, os selecionáveis para o próximo dia, que é a próxima etapa que ela chamava, eu vou sempre ligar na parte da tarde. Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, quem for selecionado para estar aqui amanhã, eu ligo na parte da tarde. Naquela época não tinha WhatsApp nem nada ainda, viu, gente? Então, assim, caraca, você ficava desesperado, né? Meu Deus, será que vai ligar? Será que não vai? Então, você ficava o dia inteiro naquela ansiedade. Tá. E aí, na segunda-feira, a parte da tarde, o telefone tocou, era ali umas 4 e pouco da tarde, e aí ela me convocou para ir no segundo dia. Eu, olha, primeira vitória. Nossa, então vamos lá. Vamos pro segundo dia. Segundo dia eu chego, vamos pro processo, aí aquela coisa de venda essa caneta, venda você, e o pau quebrando a folha. Teste de redação, etc e tal. Enfim, era 5 dias de avaliação, na verdade 4 dias, porque na sexta-feira, quem ficasse para final, na sexta-feira já era aquela entrevista para pegar documento, etc, né? Mas enfim, da terça para quarta eu passei no processo. E aí da quarta e a coisa foi afunilando, gente. Então a sala foi começando a esvaziar, né? E aí na quinta-feira eu lembro que eram 4 vagas, né, que seriam efetivadas, mas havia pelo menos umas 8 pessoas, não lembro ao certo, tem um bom tempo, né? Mas umas 8 pessoas, tá? Mas estava bem assim, em vista do que era antes, 30, 40 pessoas, então já tinha havido ali muitos cortes, né? Então vamos lá, vamos pro jogo. E aí eu fui pro jogo, fomos pro último dia. E, gente, lembra dos tubarões que eu tinha comentado? Ex-vendedor da Skin Cariol, ex-vendedor da Souza Cruz, essa coisa toda. Cara, os caras estavam todos lá. Então, assim, sabe quando você tá no processo seletivo e aí você começa a avaliar, pô, será que eu me contrataria ou eu contrataria aquilo? Gente, de verdade, assim, no meu íntimo mesmo, eu penso que eu tava na dúvida se eu ficaria com a 4ª vaga. No meu íntimo, sabe? Será que eu seria ali a 5ª opção, tal? Mas enfim, claro, entre contratar outra pessoa e eu no que eu acredito, é óbvio que eu me contrataria, mas não tem jeito, né? Cá entre nós, quem nunca, né? Participou de um processo seletivo e ficou, opa, esse candidato aqui tá mais bem qualificado, esse aqui, se eu tô no lugar do psicólogo eu não contratava, enfim. O que aconteceu? Eu fui e fiquei assim, nossa, se o telefone tocar, melhor dos mundos, mas eu acho que não vai tocar. Gente, quinta-feira, a doutora fez, não sei, olha, assim,
Deu 5 e pouco, o telefone tinha tocado ainda. E aí eu pensei, pô, deve funcionar até 18 horas lá. Eu tô fora desse jogo, né? E aí eu lembro que, assim, gente, faltava tipo uns 10 minutos para as 18 horas, o telefone tocou. E aí, assim, aquela época, né, celular e tal, não tinha um WhatsApp, mas celular tranquilo. A gente falava muito por torpedo, né, SMS. Mas enfim, pessoal, o telefone tocou e eu já tinha salvo o número, né? Geralmente ligava do número fixo lá da fábrica. Cara, eu fiquei louco. Nossa, o coração, assim, eu penso que os meus batimentos cardíacos pulou de 70 para 120 enquanto o telefone tava tocando. Foi coisa de louco. E aí eu fui, atendi o telefone e ela, Ricardo, parabéns, você tá entre os 4 e aí eu queria que você viesse amanhã pra gente fazer uma entrevista com os supervisores, a entrevista final, mas você já está selecionado, e aí eu vou te passar a lista de documentos, tudo que a gente precisa pra gente dar início na tua contratação. Cara, pelo amor de Deus, né, turma? Nossa, eu falei, caraca, é meu sonho, eu não acredito num negócio desse, vai dar certo. Coca-Cola, chegou minha hora e, meu Deus, eu vou brilhar nesse negócio. Gente, para dormir foi difícil, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou ansioso, a pessoa não é nem um pouco ansiosa. E aí eu fui e me preparei para outro dia. No outro dia, de manhã, bati lá e tal, já só eu e mais 3 rapazes, ou seja, os contratados estão aqui, né? E aí ela foi chamando um a um para uma entrevista particular. E aí, depois era uma entrevista com os supervisores. E aí chamou o primeiro, o segundo, eu fui o terceiro candidato. E ela me chamou para a entrevista, e aí quando eu fui conversar com ela, aí ela foi, já deu as boas-vindas, falou que agora era só selecionar cada candidato aprovado para o supervisor em questão, ou seja, já estava encaminhado, turma, tava dentro do jogo. E aí, olha só o que aconteceu. Você já está mais ou menos prevendo ou não? Acho que não, mas você vai prever, você vai entender agora. E aí ela falou do horário, do salário, tudo lindo. Até então tava tudo, né? Aquele mundo perfeito. Alice no País das Maravilhas. Quando é fé, turma, ela vira. E durante o processo, ela me passa uma lista de documentos, pede para me olhar calmamente toda a lista dos documentos. E ela vira e pergunta, olha com atenção para essa lista de documentos e me fale se tiver algum documento desse que você tem dificuldade de entregar. Turma, bingo. Foi aí que o meu barraco desabou. Foi aí que o negócio pegou. Turma, em 2007, eu tinha 26 anos ainda, porque esse processo seletivo foi no primeiro semestre de 2007. Eu faria 27 anos em agosto, tá? Fiz, né? Faria não, fiz. Mas na época ainda não tinha feito. E com 27 anos eu tinha a 7ª série do ensino médio. Acredite, você ou não. Por que essa história é tão particular? Porque assim, hoje quem vê o Ricardo atual, com tanta bagagem, né? com tanto curso, com tanto diploma, com a faculdade concluída, né, de administração, depois eu já comecei agora minha terceira pós-graduação, meu terceiro MBA. Então quem vê o Ricardo hoje tão focado em estudar, desenvolver e agora trabalhando como docente e desenvolvimento das pessoas, não pode pensar que, nossa, o Ricardo com 27 anos tinha só 7ª série. E eu tinha, turma. Na verdade, na minha família, sempre foi muita tradição trabalhar, tá? E assim, justiça seja feita. Se eu tinha 7ª série só com 27 anos de idade, de verdade, não foi culpa nenhuma da minha mãe, né, e da minha tia, que são as duas responsáveis pela minha criação, as duas mães que Deus me deu. Porque, olha, elas pegavam no pé demais para estudar. Mas sempre falou, você tem que estudar, você tem que estudar. Só que eu sempre dei prioridade para trabalho. E isso, assim, foi eu, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós. Nós não tínhamos ninguém que tinha formado na família. A pessoa que tinha formado da minha família, que era um pouco mais distante, que eu tinha como exemplo, assim, mas um exemplo muito longe, porque eu também não convivia muito, era a irmã da minha mãe, minha tia Aparecida, que era formada e que é professora há muitos anos, né? Tia, beijo pra você, que eu sei que você tá vendo esse vídeo aí também. Mas enfim, na minha família, juntando as duas partes, a que era referência para nós, que foi formada foi ela. Agora os meus irmãos, primos, essa turma toda, ninguém nunca tinha levado a estudar a sério. Eu também não levei.
Mas é aí que entrou a jogada, né? Quando ela falou isso, meu mundo desabou, e eu fui honesto, porque, pô, já tinha mentido a vida inteira, viu, turma? Porque, olha só, quem não tem segundo grau, quem nunca mentiu que o segundo diploma tá no interior, que consegue depois, na hora que passa no processo seletivo para ser chamado e depois esquece diploma, até porque você começa a trabalhar, mostra comprometimento e mostra resultado, as pessoas não vão mais preocupar se você tem segundo grau ou não. Pelo menos naquela época. Hoje, eu tenho certeza que o recurso humano, né, todos os departamentos são muito rígidos e criteriosos com documentação. Mas aquela época, pelo menos as empresas que eu tinha trabalhado antes da Coca, eu tinha conseguido levar pelo gogó, tá? Pelo gogó. Então, aí lá, um pouquinho mais velho, 27 anos de idade, pô, não dá pra ficar mentindo, né? Aí eu não, de verdade ali, eu não consegui mentir e eu assumi pra doutora, olha, doutora, eu não tenho o segundo grau completo. Cara, a doutora ficou pasma, ela ficou assim, de cara, porque eu já tinha trabalhado na Rival Calçados, que era uma puta da empresa, eu tinha trabalhado na NET, que era TV por assinatura, eu tinha trabalhado em algumas empresas grandes e que até então nunca tinha precisado desse diploma de segundo grau. Sempre engambelei o negócio, entendeu? Mas na Coca não teve como. E aí eu pedi pelo amor de Deus, eu falei, não, me dá uma oportunidade, me dá essa chance, me contrata agora e eu entro no supletivo. E aí eu te mostro as notas, toda vez que fizer prova eu te mostro e tal. E ela falou, Ricardo, não tem como eu fazer isso, porque aqui é indústria. Se existe uma fiscalização numa empresa menor, imagina numa indústria do nosso porte. Aqui o pessoal fiscaliza muito, eles olham muito. Então, assim, pra você ter noção, motorista de caminhão nosso aqui tem que ter um ensino médio, que antes a gente chamava de segundo grau, né? Mudou para ensino médio. E aí, gente, eu desabei. Eu desabei total. Me lembro que nessa avenida, fui embora, eu agradeci muito ela. Na verdade, ela até falou para mim o seguinte: você não pode ficar sem estudar, não faça isso com você, você tem um futuro muito, um futuro brilhante pela frente, você é comunicativo, você é inteligente, pô, você passou num processo com mais de 30 candidatos e com provas de nível de segundo grau, inclusive, e com ensino médio incompleto, então não faz sentido isso. Você tem que estudar, você tem que levar as coisas mais a sério nesse sentido. E aí ela falou o seguinte, ó, eu vou te dar uma oportunidade futura, eu vou deixar aberta uma porta para você aqui futura. Não, então já me fala qual que é a porta. Ela, olha, se você entrar, né, no EJA, no supletivo, agora é o EJA que fala, mas supletivo, e estudar, a hora que você pegar o seu certificado de segundo grau, me procura, tá? Que eu vou te chamar de novo, só que aí você não vai passar por esse processo novamente. Aí eu já te arrumo, a gente fica em contato e quando tiver uma vaga eu já te encaminho direto para entrevista com supervisão e eu vou deixar a sua pasta de documentos aqui conosco. Pensa, turma, olha que doideira. E ela deixou mesmo. E aí, enfim, turma, eu saí lá da Coca, assim, acabado, né? Ali foi um choque de realidade muito grande, ali a Alice no País das Maravilhas acabou, o barraco desabou, o castelo desabou. E aí de Goiânia para Trindade tem aquela via sacra, né? Que são aquelas obras lá de Jesus, enfim, né? Na época do... Nossa, até emociono quando eu lembro. Mas enfim, a via sacra, lembro que eu parei numa estação e desabei, chorei horrores, me acabei, foi doideira o negócio. E aí ali eu mudei totalmente a minha cabeça em relação a, pô, eu preciso de estudar, preciso de crescer na vida. E ali eu percebi que tinha acabado, sabe? Ali eu tinha encontrado um limite que dali para frente eu não ia conseguir avançar se eu não estudasse. E aí, assim, mais do que imediato, eu continuei minha rotina lá na empresa que eu trabalhava, né? E fui estudar. Aí eu entrei no EJA, comecei a estudar, batalhei, estudei bastante, foi 1 ano e meio, e aí eu terminei. Eu lembro que, quando eu fiz a última prova, eu cheguei no diretor lá da escola, era uma escola particular, e aí eu cheguei, Hélio, o seguinte, eu preciso do comprovante de segundo grau, mas você consegue uma declaração para mim agora que eu terminei todo o curso, enfim. Aí, não, consigo, já que você já fez as últimas provas, eu já consigo. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei aonde? Refresco Bandeirante. Gente, nem imaginei que a doutora Daniela ainda continuava, né? E bingo, ela continuava na empresa, atendeu o telefone.
E aí eu falei, oi, doutora Daniela, tudo bem, né? Aqui é o Ricardo, você não deve estar lembrada de mim, mas deixa eu te contar a história. Gente, quando eu contei a história pra ela, ela falou, não acredito que é você. Não acredito que é você que tá me ligando e tal. Então você terminou? Eu falei, terminei e tal. Ela, não, então, deixa eu já falar com o supervisor aqui, me dá até, tipo, eu liguei numa segunda ou terça-feira, ela pediu uns 2 dias. E aí, beleza, eu tava todo empolgado, aí eu falei, caraca, agora vai, né? Não é possível que agora não vai. E se ela fosse realmente cumprir o que tinha me prometido, eu não ia passar mais por um processo inteiro. Já ia direto bater papo ali com o supervisor e ir pro jogo. Gente, e ela foi e me pediu 2 dias. Só que nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, fui pra rota, eu encontrei um amigo meu que trabalhou comigo na Rival, o Bruno, né? Um grande amigo, Bruno Ciso. E o Bruno me indicou, ele trabalhava na JC, a gente trabalhou junto na Rival Calçados, vendendo tênis, né, Brunão? Deve estar me assistindo aí. E aí a gente trabalhou junto na Rival e eu encontrei ele numa loja de conveniência, ele estava no JC, atacadista, há uns 6 anos. E aí ele, Ricardo, você não quer dar um pulo, de repente pegar uma rota aqui e tal, tem um negócio bacana e tal. E aí me colocou em contato com o Fabianão, né, que era nosso gerentão lá na época. E aí deu certo, entrei no JC e, cara, que escola fantástica, né? No JC eu trabalhei um bom tempo como representante comercial e depois eu trabalhei também como super coordenador de vendas. Mas antes de eu aceitar o convite da JC, 2 dias depois, quem que me liga? Doutora Daniela. E a doutora Daniela me ligou, só que assim, no JC foi tão rápido. Eu falei com o Bruno num dia, né? Encontrei o Bruno num dia, no outro dia encontrei o Fabiano me deu start, me deu ok, me aprovou. E aí no outro dia a doutora Daniela me ligou. E aí ela me ligou já falando, Ricardo, já consegui uma rota para você e tal, supervisor tal. Eu falei, doutora Daniela, eu vou ter que dispensar. Te agradeço. Mas eu contei para ela a história, né, de que eu tinha conseguido uma vaga muito boa no JC e ela conhecia muito bem a JC Atacadista. E aí ela, não, é uma empresa maravilhosa, uma baita escola também, grande demais, você vai desenvolver muito lá. E realmente foi a melhor escola, a melhor escolha possível. Eu não consegui realizar o meu sonho, né, de entrar na Coca-Cola, mas enfim, foi por uma escolha, foi por uma boa oportunidade que pintou, que foi no JC, e foi minha grande escola também, né? O JC depois me abriu portas para trabalhar em várias indústrias, né? Eu trabalhei em 3 multinacionais, em empresas regionais aqui de grande porte, enfim, uma carreira que depois disso alavancou muito, né? E são já 18 anos de área comercial e essa é a grande história que eu queria compartilhar com vocês. As lições que eu espero que você tenha tirado é que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para você dar um novo rumo na tua vida. E quando você for fazer, faz tudo focado, prioriza aquilo que é importante. E por que eu estudei tanto? Porque as coisas foram dando muito certo para mim depois que eu comecei a estudar. Depois que eu terminei o 2º grau, eu consegui entrar no JC Atacadista. Quando eu estava na faculdade de administração, eu ainda não havia acabado, mas eu consegui passar num processo seletivo da Bung, que foi minha primeira multinacional. Quando eu comecei a fazer meu primeiro MBA, eu passei num processo seletivo também de outra grande indústria, que era a J. Macedo. E aí depois eu consegui entrar também na PepsiCo, né? E olha que ironia do destino, turma. O sonho era de trabalhar na Coca, né? E aí depois, por uma escolha, eu tracei outro caminho, fui por outra rota. E aí no meio desse caminho eu tive um presente maravilhoso, que foi a PepsiCo, que é a dona da Pepsi. E eu trabalhei lá e tenho grandes amigos. Por favor, turma, não me queiram mal. Acho que vocês não sabiam da história da Coca, tenho certeza. E eu sei que tem aquela rivalidade eterna de Coca e Pepsi, então não me queiram mal, tá? Mas aconteceu isso na minha vida, porém, eu trabalhei foi na PepsiCo, né? Então, gente, eu trabalhei na PepsiCo, que foi uma baita experiência, uma baita escola, tenho grandes amigos lá. E, pelo amor de Deus, não venham me perguntar qual que eu prefiro, se é Coca, se é Pepsi. Nem pergunta isso aqui, tá? Que eu prefiro as duas marcaram a minha vida, as duas estão aqui no meu coração, e é isso. Pegou a visão aí? Eu espero que vocês realmente se inspirem. Tudo que você for começar a fazer, termine. Dê sempre um rumo novo à tua vida. 2020 é um ano de muita reviravolta. O mercado está aí para todo mundo. Eu espero encontrar vocês nos meus cursos, nas palestras, nos eventos que a gente vai fazer.
e muita, muita, muita prosperidade para vocês, tá bom? Que vocês sejam todos imparáveis agora em 2020. Um beijo no coração, valeu demais.